Hoje, a gente vai mergulhar num dos aspectos mais fascinantes e, às vezes, mais confusos da nossa vida: as emoções. Sabe aquele momento, aquele instante em que uma onda de sentimento simplesmente toma conta e a reação vem antes mesmo do pensamento? Pois é quase como se uma força interna tomasse o controle de tudo. Essa situação é super comum. Basta uma palavra, um olhar, algo que sai do roteiro e, de repente, a gente se vê num estado emocional super intenso que, com certeza, não foi uma escolha consciente. Mas, afinal, por que isso acontece? Então, os psicólogos têm um nome para isso: sequestro emocional. É basicamente quando a nossa parte racional do cérebro tira uma folga e uma resposta emocional gigante assume o comando, tudo orquestrado lá pela amígdala cerebral. E essa velocidade toda tem um motivo, é um mecanismo de sobrevivência. Imagina um carro vindo na sua direção. Não dá tempo de analisar, né? O medo simplesmente toma conta para te salvar. O problema é que esse mesmo sistema pode ser ativado numa reunião, fazendo a gente ter uma reação totalmente desproporcional a uma simples crítica. Agora, o mais interessante é que essa experiência toda nos leva a uma das maiores questões da psicologia. De onde vêm essas reações? Será que a gente aprende ou já nascemos com elas? Olha, por décadas, a ciência ficou dividida. De um lado, a galera que defendia que as nossas expressões de emoção são parte da nossa evolução, sabe, universais para todo ser humano. Do outro, o pessoal que acreditava que a gente aprende a sentir e a expressar olhando a nossa cultura, mais ou menos como a gente aprende a falar. E aí, quem estava com a razão? Essa frase aqui resume a virada de chave nessa história. Ela é do psicólogo Paul Ekman, um pesquisador que partiu para o estudo acreditando que as emoções eram culturais. Só que as evidências que ele encontrou contaram uma história bem diferente. Para achar a resposta definitiva para esse debate, era preciso fazer uma espécie de viagem no tempo, ir para um lugar que o mundo moderno ainda não tinha alcançado. A lógica por trás disso era bem simples. Se pessoas que nunca tiveram contato com outras culturas reconhecessem as mesmas expressões faciais de emoção, isso seria uma prova muito forte de que elas são universais. O desafio, claro, era achar esse povo. E eles acharam. A busca levou os pesquisadores até as remotas terras altas de Papua Nova Guiné, onde vivia um povo da Idade da Pedra, os Fori. Eles não tinham eletricidade, não tinham visto filmes, nem tinham uma língua escrita. Eles eram a chave para resolver esse mistério. O método do experimento foi genial de tão simples. Em vez de usar palavras que poderiam se perder na tradução, Ekman contava pequenas histórias com temas universais. Uma história sobre perda, sobre alegria ou raiva, e pedia para os forê apontarem qual rosto combinava com a história. E o resultado foi batata, inquestionável. Um sorriso significava felicidade, uma cara amarrada, tristeza, um rosto fechado, raiva. E isso valia tanto aqui no Brasil quanto lá nas montanhas isoladas da Nova Guiné. A evidência estava ali. As expressões das emoções básicas são, sim, universais. Mas olha que curioso, teve uma pequena exceção. O povo Fore tinha dificuldade em diferenciar medo de surpresa. E faz sentido, né? Na vida deles, um evento inesperado, muitas vezes, era também um evento perigoso. Mas o importante é que eles nunca confundiram medo com alegria, por exemplo. Ok, então a gente já sabe que as expressões são universais. Mas como é que elas são disparadas tão rápido? A resposta para isso está na própria fiação do nosso cérebro. A resposta está em uns mecanismos que o Ekman chamou de autoavaliadores. Pensa neles como um sistema de segurança super antigo do cérebro. Eles funcionam sem a gente nem perceber, o tempo todo, procurando por padrões que foram importantes para a nossa sobrevivência ao longo de milhões de anos. E esses seguranças consultam um tipo de banco de dados mental, com dois tipos de gatilhos. De um lado, os temas universais, aquilo que já vem de fábrica com a gente. E do outro, as variações aprendidas, que são únicas para cada um, baseadas no que a gente viveu. É por isso que quase todo mundo se assusta com uma queda súbita, mas só algumas pessoas têm pavor de falar em público. E tem uma pesquisa sensacional do psicólogo Arnie Ullman que prova isso. É muito mais fácil fazer alguém ter medo de uma imagem de cobra do que de uma tomada elétrica. É que o nosso cérebro ainda não teve tempo, evolutivamente falando, de registrar tomadas como um perigo mortal. Mas cobras? Essas estão no nosso banco de dados há um tampão. Então, beleza. Se essas reações são tão rápidas e baseadas numa programação tão antiga, será que a gente tem alguma escolha sobre como responder? É aqui que a coisa fica bem prática.
A chave para entender por que a gente fica preso numa emoção é um conceito chamado período refratário. Pensa assim, quando uma emoção forte é ativada, por um breve momento, a nossa mente se fecha para qualquer informação que não confirme o que a gente está sentindo. É uma visão de túnel mesmo, em que a única coisa que importa é aquela emoção. Por exemplo, quando a irritação bate, durante esse período, qualquer coisa que a outra pessoa disser pode parecer provocação. A mente não está procurando a verdade, ela está procurando um jeito de justificar a raiva. É um mecanismo que foca a nossa atenção, mas que também pode nos deixar completamente cegos. E tem várias coisas que podem deixar essa visão de túnel mais longa e intensa. Estresse, cansaço, alguma bagagem emocional que a gente carrega do passado, tudo isso pode nos deixar mais propensos a ficar presos numa emoção sem conseguir enxergar a situação com clareza. E agora vem o ponto crucial. A neurociência sugere que, uma vez que um gatilho emocional é gravado no cérebro, ele talvez fique lá para sempre. Não dá para simplesmente apertar um botão e deletar o medo de aranhas ou a irritação com aquele tom de voz específico. Aquele registro parece que não se apaga. E isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Se não dá para apagar os gatilhos, o que a gente pode fazer? A resposta não está em eliminar o que sentimos, mas em reconhecer. Entender por que reagimos de certa maneira é o primeiro passo para criar um espacinho de tempo entre o gatilho e a reação. E é nesse pequeno espaço que mora a nossa liberdade de escolha. A questão, no fim das contas, não é como parar de sentir, mas como usar esse conhecimento todo para agir com mais sabedoria.